Quero convidá-los a abrir o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, os versos de 9 a 14. Evangelho de Lucas, capítulo 18, de 9 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O Senhor Jesus contou uma parábola. A palavra parábola ocorre no Novo Testamento 48 vezes nos evangelhos sinóticos e 2 vezes no livro de Hebreus. A palavra basicamente significa você colocar uma coisa ao lado da outra. Colocadas as coisas uma ao lado da outra, você as compara. E a lição que se obtém, ora vem pela similitude entre essas duas coisas, ou pela diferença, pelo contraste entre elas. Na parábola anterior, por exemplo, a parábola do juiz iníquo, Jesus, ele estabelece a lição por meio do contraste entre a figura apresentada. Em geral, a parábola consiste de uma história típica, tirada da realidade cotidiana do ouvinte, e lhe oferecendo um exemplo ao qual ele deve reagir. Alguém estimou que cerca de 1/3 dos ensinos registrados do Senhor Jesus consistem de parábolas ou ditos parabólicos ou declarações parabólicas. E as parábolas de Jesus, elas se caracterizam por um caráter pessoal bem definido, por uma clareza sem igual, com uma simplicidade e um domínio de construção inimitável. Essa parábola que nós acabamos de ler, diz aqui o texto, o evangelista Lucas, que ele contou para certas pessoas que se consideravam justas e desprezavam os outros. Este versículo é muito importante. Portanto, o assunto desta parábola é justiça. Observem, ele contou esta parábola para certas pessoas que se consideravam justas e desprezavam os outros. Em rigor, esta parábola não está ensinando sobre humildade. Não está ensinando sobre humildade na oração. Na verdade, é certo que nós podemos aprender sobre humildade, podemos aprender sobre oração aqui nesta parábola, não há dúvidas. Mas o tema dela é justiça. Um comentarista chamado Manson, ele diz o seguinte: o Senhor Jesus contou esta parábola para pessoas que tinham em si mesmos e em seu poder o tipo de fé que os vasos mais fracos se contentam em ter em Deus,
E atentem, e a base ou alicerce da sua confiança eram as suas próprias realizações no campo da piedade e da moralidade. Jesus fala de dois homens, um fariseu e um publicano. E estes dois homens tinham algo em comum. Ambos eram judeus. E ambos muito provavelmente fossem ricos ou prósperos e rejeitados pelas pessoas comuns. Os fariseus eram caracterizados por sua arrogância, pelos seus fardos pesados sobre as pessoas e pela sua ostentação religiosa. Já os coletores de impostos, chamados publicanos, cobravam impostos para os romanos, para os dominadores, e eles eram tidos como pecadores e cerimonialmente impuros. Aliás, convém lembrar-nos que Jesus é acusado pelos fariseus e outros de ser amigo de publicanos e pecadores. Entretanto, estes dois homens tinham diferenças entre si. Aliás, podemos dizer que havia um agudo contraste entre estes dois homens. Porque, de modo geral, os fariseus buscavam a justiça e também, de um modo geral, os publicanos eram negligentes. Os publicanos eram tidos pelos fariseus como impuros, visto que estarem tocando constantemente coisas impuras. As próprias roupas, as próprias vestes dos publicanos eram consideradas impuras. Pois bem, o Senhor Jesus diz que estes dois judeus subiram ao templo para a adoração pública. O templo ao qual o Senhor Jesus refere-se aqui trata-se do templo do rei Herodes, que pelas dimensões atuais, seria o equivalente a 5 dos nossos estádios de futebol. Se você, por exemplo, ver lá o capítulo 1 de Lucas, verso 10, diz que no momento em que o sacrifício era oferecido, toda a multidão de povo permanecia do lado de fora orando. O templo é chamado de casa de oração, porque ali se faziam as orações comunitárias. E, meus amados irmãos, é muito importante para o meu argumento desta noite, desta manhã, que nós atentemos para o seguinte: o centro do sacrifício, o centro do culto é o sacrifício. O centro do culto ali no templo é o sacrifício, inicialmente oferecido no altar de bronze e depois o incenso que se queima no altar de ouro. Não há como você descolar, você desconectar as orações que são feitas ali no pátio por aquelas pessoas em pé do sacrifício que está sendo conduzido lá pelo sacerdote. A mente do judeu que está ali em pé orando, necessariamente remonta-se, dirige-se ao sacrifício, inclusive na hora do incenso queimado, as suas narinas são capazes de sentir, de perceber o cheiro daquele sacrifício. Duas pessoas sobem ao mesmo tempo e descem ao mesmo tempo. Isso porque havia um ritual expiador de manhã e outro à tarde, que deviam ser oferecidos todos os dias, e normalmente, na hora em que estes sacrifícios eram oferecidos, a congregação estava presente. Muitos judeus subiam diariamente ao templo, a fim de estarem presentes por ocasião deste momento, para orar durante a queima do incenso e para receberem a bênção sacerdotal que era ministrada, no fim, ao povo. Então o povo está orando ali durante o sacrifício, a hora em que o incenso era queimada, era a hora geralmente mencionada para a oração, como você pode ver em Lucas capítulo 1, verso 10, diz: durante a oferta de incenso, o povo se reunia no pátio para orar. E a queima do incenso dava-se após o sacrifício.
Primeiro o sacerdote oficia no altar de bronze, onde o sangue é derramado, e depois oficia no altar de ouro, onde o incenso é queimado. E estes dois momentos, de manhã e às 3 da tarde, eles eram exatamente os únicos momentos de reunião comunitária pública. Assim o incenso e o sacrifício abriam caminho para Deus, e então o povo fazia as suas orações. E orar em voz alta era costume dos judeus. Então vejam, os dois sobem àquela hora com uma finalidade definida, para buscar a Deus. E na menção da parábola, na construção da parábola feita pelo Senhor Jesus Cristo, é mencionado primeiro o fariseu e depois o publicano. Ambos estão em pé, estão orando. O sacerdote está oficiando, e não há, como já disse, descolar esses dois cenários. E o fariseu tem uma imagem idealista, porém irreal de si mesmo. É a sua justiça, é a sua dignidade própria. E eu quero chamar a sua atenção aqui para um fato. Ele, quando está ali fazendo a sua oração, ele não está encenando um teatro. Ele não está ali agindo e falando como se tudo fosse uma grande farsa, como se tudo fosse uma grande dissimulação, uma mentira. Não o vejam assim. Muito ao contrário, ele pensa assim, ele se vê assim, ele incorpora, ele transpira, aquilo é a sua realidade segundo a sua própria perspectiva. É desta maneira que ele se vê, entendam isto. Sua maneira de orar é esta. Ele estava posto em pé. E Jesus diz que ele orava para si, ou de si, para si mesmo. O Senhor mostra primeiro o seu comportamento e depois a sua oração. E o Senhor Jesus diz, ele ora para si mesmo. O fariseu está pregando para os pecadores ao seu redor e começa a insultar os seus vizinhos. O verbo usado aqui pelo Senhor Jesus Cristo, de que ele desprezava os demais, ele, diz aí o verso, ele desprezava, na língua grega é considerar como nada. Nós temos na matemática um ditado bastante parecido, fulano é um zero à esquerda. Isso porque se você colocar um zero à direita de 1000, esse zero vale 9.000. Mas se você colocar um zero à esquerda de 1000, esse zero não vale nada, só está tomando espaço. Ele é um zero à esquerda. Aqui, na verdade, o fariseu, ele despreza, ele considera os outros ali como nada. O fariseu devia estar pensando, por que esse homem não é posto para fora? E ele então começa uma saravada de ataques aos seus companheiros de oração, e ele diz, velhacos, trapaceiros, praticantes da usura, porque ele realmente crê que ele é justo. Ele está ali se vangloriando de sua justiça alcançada por seus próprios esforços, e a sua oração era, no diagnóstico do Senhor Jesus, uma mera autopropaganda. O que nós vemos agora é a oração do coletor de impostos. Ele diz assim, o Senhor Jesus, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Atentem para este homem. Ele tem uma visão realista a seu respeito. E ele também está sendo sincero. Ele percebe a sua injustiça e a sua indignidade própria.
E o Senhor Jesus fala primeiro igualmente da sua maneira de orar. Ele está em pé e longe, nem consegue levantar os olhos aos céus, mas com os punhos fechados, ele bate no peito e ele diz: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Enquanto o fariseu, ele oferecia a Deus a defesa de si mesmo, o que o publicano está fazendo é pedindo a Deus defesa para si mesmo. Geralmente, a postura aceita para a adoração, ou a oração, era cruzar as mãos sobre o peito, imóveis, e conservar os olhos baixados. E o gesto dramático desse publicano, comum entre os orientais, com os punhos fechados, e a pessoa dá socos no peito em sucessão. Aliás, um gesto muito mais comum entre as mulheres, mas gesto que a pessoa manifesta, faz em extrema angústia, intensa ira. No Novo Testamento só há 2 momentos em que alguém faz isto. O segundo momento, depois desse, é lá na cruz, quando eles dão socos nos peitos. E alguns sugerem que os orientais batem no peito por causa do coração. É como a dizerem: tudo está aqui, de onde procedem todos os meus maus desígnios. Pois bem, o publicano ora: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E o Senhor Jesus agora diz que os 2 descem. Mas diz o Senhor Jesus que um desceu justificado, ação completa, consumada. A língua grega diz isto aqui, e o outro não. E é muito interessante que na própria estrutura gramatical da parábola, a ordem agora ao descer é inversa. Primeiro o publicano, depois o fariseu. Observem, um saiu justificado. Cristo percebera que algumas das pessoas que se aglomeravam ao seu redor confiavam para a sua salvação na sua própria justiça e não na misericórdia de Deus. Então eu insisto que a ideia central da parábola é a justiça diante de Deus. Como pode ela ser alcançada? O coração do homem precisa ser purificado e reconciliado mediante a misericórdia de Deus, e um homem humilde e cônscio dos seus pecados e da sua indignidade, sem merecimento próprio que o recomende, anela que o sacrifício expiatório possa aplicar-se a ele. E o publicano, então, que é judeu, e ele entende, ele cresceu num contexto sacrificial, ele faz a seguinte oração: ó Deus, sê propício a mim, pecador. A tradução em português que eu tenho aqui em mãos alinha-se com a antiga tradução de Jerônimo, na Vulgata Latina. Jerônimo diz: Deus propitio est mi peccatore. Ou seja, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Eu sei que boa parte das versões em português seguem a tradução em inglês e dizem assim: tem misericórdia de mim, porque em inglês é exatamente isto. Lembra aos irmãos que em inglês a palavra propiciatório significa lugar da misericórdia, mercy seat. Também, às vezes, o verbo aqui é traduzido assim: tem compaixão de mim, ou tem piedade de mim, tem pena de mim. E não há dúvida de que a ideia de misericórdia ou de compaixão está presente aqui nesta linguagem. Mas eu quero sugerir que quando nós traduzimos assim apenas tem misericórdia de mim, talvez nós percamos um pouco do sentido da especialidade, do caráter mais técnico que este verbo tem. Os irmãos que têm acesso à língua original sabem que o verbo que está aqui atrás, ser propício, é hilaskomai, no auristo, na voz passiva. E só aparece 2 vezes no Novo Testamento, e a outra vez é lá em Hebreus 2,17, e é traduzido por fazer
propiciação. Ou seja, esse verbo ele é importante porque ele integra um grupo de palavras em grego pertencente ao ambiente do culto. Ou seja, palavras que denotam geralmente ações que deveriam originalmente tornar Deus desfavoravelmente disposto. Na tradução grega do Antigo Testamento, este verbo, ele está no contexto do culto hebreu no sentido de propiciar, de expiar, de cobrir, de purificar pecados. E nesse sentido aqui no aoristo passivo, significa Deus deixe-se aplacar. Geralmente o sujeito gramatical é um homem e o objeto é Deus. Este é o verbo que aparece naquela ação ritual, mediante o qual Deus deve ser aplacado, e é um verbo invariavelmente, atentem, em associação com a atividade ritual do sacerdote. Por isso que lá na versão grega do Antigo Testamento, esse verbo aparece nos livros de Êxodo, Levítico e Números, para referir-se ao sacrifício propiciatório. Ó Deus, se propício a mim, pecador. Ó Deus, torne-se propício a mim, pecador. Ó Deus, deixe-se aplacar em relação a mim, pecador. Todo judeu sabia, meus amados irmãos, que Deus só poderia tornar-se propício mediante o sacrifício pelos pecados. Esse é o ponto. Por isso, ambos intencionalmente sobem ao templo naquela exata hora para fazerem a sua oração. É como se ele estivesse a dizer: ó Deus, tendo em vista o sacrifício ritual, sacerdotal, torne-se propício a mim, pecador. Ó Deus, que o grande sacrifício expiatório possa aplicar-se a mim e aplacar a tua ira justa contra os meus pecados. Se estivesse na voz ativa, nós poderíamos dizer assim: ó Deus, que o sacrifício ritual sacerdotal faça propiciação pelos meus pecados. Em resumo, o que nós temos aqui? Esta é uma parábola universal do Senhor Jesus, irmãos. Nós temos aqui, de certa maneira, a humanidade representada nestes dois homens. Eu quero sugerir, não, eu quero afirmar que você está representado ali por um deles. Porque nós temos aqui as duas religiões possíveis. Nós temos aqui as duas bases em que os homens depositam a sua confiança para obterem a justificação diante de Deus. Ou a pessoa está confiada e confiando no sacrifício expiatório e propiciatório de Cristo, ou a pessoa está confiada em si mesma, em sua própria justiça, em seus próprios méritos. Se você sair pelo mundo e fizer uma pesquisa religiosa, você encontrará apenas dois salvadores. Ou o Salvador é Cristo, ou o Salvador, entre aspas, é o próprio eu. Eu, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, primeira pessoa do singular, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho, diz este homem na sinceridade da sua autoilusão. Em quem você confia para justificação diante de Deus? Ou em que você confia?
Isso nos faz lembrar então sobre a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o texto diz, digo-vos, que este desceu, isso é uma linguagem muito forte, desceu justificado e não aquele. O sacrifício de a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, foi, em primeiro lugar, uma morte sacrificial. Alguns dizem, nós não somos salvos pela morte de Cristo, mas pela sua vida. De certa maneira, essas pessoas exaltam o exemplo de Cristo e negam o seu sacrifício expiatório. O sacrifício de Jesus Cristo, meus amados irmãos, foi mais do que a morte de um mártir. Um homem pode se tornar mártir por uma grande causa, legar-nos um grande exemplo, um exemplo digno de louvor, mas o seu sacrifício não faria expiação pelo pecado. A morte de Cristo é muito mais profunda do que um mero martírio. Para entendermos o sacrifício de Cristo, nós precisamos entender os sacrifícios do Antigo Testamento, aqueles sacrifícios que eram pelo pecado, porque o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, foi um sacrifício pelo pecado. Como aquele sacrifício que era oferecido lá no altar de bronze. O escritor aos Hebreus diz que este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está agora assentado, verbo que nunca se aplicou ao sacerdote lá no Santo do Santo, está agora assentado para sempre à destra de Deus. Assentou, concluiu. Se você for lá, se você olhar a planta lá do santo lugar, do santo, vai ver que há muitos móveis, mas não há lugar para o sacerdote, não havia lugar para o sacerdote assentar-se. Ele ofereceu um único sacrifício pelos pecados e agora está assentado sempre à destra de Deus. Em segundo lugar, o sacrifício de Jesus Cristo é um sacrifício expiatório. Isso pressupõe a ideia de culpa. Cristo sofreu a penalidade do pecado, cumpriu a lei, satisfez a justiça e assegurou remissão. Os ritos do Antigo Testamento apontavam para isso, mostram como o castigo era executado e proclamados a remissão e o perdão. Lá no livro de Levíticos, nós temos no capítulo 4 a 6, a expiação sacrificial pelo pecado, e diz lá a prescrição mosaica, e porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para sua expiação. Esta colocação da mão sobre a cabeça representava a transferência da culpa do ofertante para a oferta. E todas estas passagens mostram o pecado sendo expiado pelo sacrifício e então perdoado. No Antigo Testamento, ao dia da expiação, que era realizado uma vez por ano, ele incluía a aspersão do sangue. Isso porque a lei amaldiçoava o pecador, mas o sangue removia a maldição. É o sangue que fará a expiação pela alma. A morte de Cristo é apresentada no Novo Testamento com o mesmo sentido dos sacrifícios do Antigo Testamento. Diz o Senhor Jesus, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Diz lá o escritor que sem derramamento de sangue não há remissão. É pelo sangue que somos perdoados e lavados. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A morte de Jesus Cristo, então, ela é sacrificial, ela é expiatória. Em terceiro lugar, ela é vicária.
vicária. Vicário significa em lugar de outro. Vigário ou vicário é um substituto. Alguém que toma o lugar de outro. Assim como nos sacrifícios do Antigo Testamento, há uma transferência de culpa para a vítima. Isso então mostra a imputação da culpa do ofertante para a oferta. Daí a vítima do sacrifício ser denominada de oferta pelo pecado ou oferta pela culpa, indicando uma transferência do pecado ou culpa para a oferta. É isso que disse o profeta Isaías no capítulo 53. Ele tomará sobre si os pecados de muitos. Então, imputar significa lançar na conta de alguém. Ou seja, os nossos pecados foram imputados a Cristo. E a sua justiça foi imputada a nós. Esta é a razão pela qual Cristo é chamado de o Cordeiro de Deus. Vários textos do Novo Testamento ensinam esta ideia de substituição. Em quarto lugar, o sacrifício de Jesus Cristo foi um sacrifício suficiente. Ou seja, ele ofereceu uma completa satisfação, entendam isto, de todas as exigências da justiça de Deus. Na morte de Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus Cristo, Deus não apenas remove uma barreira para a nossa salvação, como querem alguns sugerir, mas Deus de fato garante a salvação. Cristo pagou pelos nossos pecados. E nada mais precisa ser acrescentado a esta obra. O débito se extinguiu completamente. Esse é o sentido. Foi um sacrifício cabal, completo, todo suficiente, definitivo. Diz o escritor aos Hebreus que, portanto, pode também salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Em nosso país, muitas pessoas julgam, e não só aqui, mas no mundo, que precisam ainda fazer por onde? Fazer boas obras, oferecer algum sacrifício, pagar alguma promessa como sacrifício pelos pecados, para obter a quitação da sua dívida. Nada mais é requerido. E nada mais pode satisfazer as exigências de Deus. Nada mais pode ser acrescentado. Só o sacrifício de Jesus é cabal, completo e todo suficiente, definitivo. Em quinto lugar, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é propiciatória e reconciliatória. No Santo do Santo, lá no tabernáculo e depois no templo, havia a Arca da Aliança, que continha as 2 tábuas da lei. Propiciatório era o nome da cobertura da Arca da Aliança. Na tradução inglesa, como eu disse, é Mercy Seat, lugar das misericórdias, nome este que William Tyndale recebeu lá de Lutero. O propiciatório era feito de ouro puríssimo. Media 1,40 por 84 centímetros. 2 querubins feitos de ouro, trabalhados ao martelo, um de um lado e outro do outro, com asas estendidas, cobriam o propiciatório
cujas extremidades se tocavam. Os querubins, com as suas asas abertas, faziam uma sombra de algo, sombra de uma realidade espiritual. Deus habita entre os querubins, e também uma sombra futura, uma propiciação futura. E uma vez por ano, no grande dia da expiação, o sumo sacerdote entrava nos santos dos santos e queimava o incenso, símbolo de ter sido aceito na presença de Deus, que por meio de uma nuvem cobria o propiciatório. Depois ele aspergia o sangue do sacrifício diante dele e sobre ele. E tendo sacrificado o bode que era oferta pelo pecado, levava o sangue para dentro do véu e com ele borrifava o propiciatório. E fazia expiação pelos seus próprios pecados e pelos da nação, na presença da lei que estava escrita nas tábuas de pedra, colocadas dentro da arca. Porque, como vimos na ilustração anterior, não há como Deus abdicar da justiça ao fazer a expiação. E na presença de Deus Javé, que habitava entre os querubins, ele oferecia ali o sangue pela expiação, a fim de que Deus fosse propiciado. Propiciar significa aplacar ou se tornar favorável a alguém a quem se ofendeu. Quando o coletor de impostos está dizendo: ó Deus, ser propício a mim, pecador, ele tem a consciência de que ele está em estado de ofensa para com o Senhor, e ele agora remonta-se à necessidade do sacrifício expiatório, a fim de que Deus seja aplacado, a culpa expiada, Deus seja propiciado. A palavra de Deus diz, irmãos, que Ele é Deus que se ira, é Deus que sente indignação, raiva, cólera. Eu sei que na emocionalidade de muitos de nós há uma dificuldade de aceitar a ideia de um Deus que sinta ira, indignação, raiva ou cólera. Não apenas na emocionalidade de muitos de nós, mas também há uma tendência no pensamento de alguns importantes teólogos contemporâneos de subtrair, ou rejeitar, ou atenuar a ideia de um Deus irado, um Deus que sente indignação todos os dias. Eu quero sugerir a você o seguinte: um ser moral que não sinta indignação ou ira não pode ser um ser bom, nem um ser amoroso. Ainda que haja diferenças na forma de compreender a ira de Deus e a nossa, deixe-me perguntar como você reage diante de manchetes assim. Em Brasília, o índio Galdino é queimado, dormindo, por jovens delinquentes. Ou, no Rio de Janeiro, o menino João Hélio é arrastado pelas ruas, em alta velocidade, até que o seu corpinho de criança é dilacerado. Ou o que você sente quando você lê a seguinte manchete: o médico, no estado do Nordeste, sozinho em sua sala de cirurgia, abusa e pratica sexo com mulheres anestesiadas. O que você sente? Você fica indiferente? Entenda o seguinte: um ser moral que não sinta indignação ou não tenha ira não pode ser um ser bom, muito menos
amoroso. Isto é absoluta indiferença. Isto é absoluta conivência com o mal. Mas lembre-se, para o seu consolo, Deus não é como nós. Ele é tardio em irar-se, e na ira ele se lembra da misericórdia, e a sua ira é equânime, é justa, é uma retribuição proporcional ao pecado, não é o destempero de um tirano tresloucado. Deus, a ira justa de Deus pelo pecado precisa ser, irmãos, propiciada, para que haja reconciliação. Reconciliar significa produzir harmonia ou concórdia entre adversários, entre pessoas que estão em desavença, entre pessoas que não têm o mesmo par e compasso. Assim, na expiação, um sacrifício vicário expia a culpa, propicia a Deus e reconcilia Deus e o homem. A expiação levada a efeito por Cristo propicia a Deus, torna-o favorável, gracioso, e assim efetua a reconciliação entre o Deus santo e o homem pecador, indigno. Ó Deus, se propício a mim, pecador. O sentido óbvio é isso, satisfazendo a sua justiça, removendo a justa indignação contra o homem como pecador e oferecendo um fundamento ali para o perdão. O sacrifício de Jesus é a única base para a justificação do homem. O sacrifício de Cristo tinha por fim salvar-nos da ira e abrir o caminho para a reconciliação. Há um tradicional hino que nós cantamos, no qual nós louvamos ao Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, e diz assim: louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos. Está falando do Senhor Jesus Cristo. A ti, ó Deus homem, no céu assentado, que em tempo devido na terra humilhado, por nossos pecados morreste na cruz. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos, a ti que a justiça de Deus sustentaste, a pena sofrendo por nós merecida, a vida depondo, para assim nos remir. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a glória divina por ti revelada, que para nós brilha na luz esplendente, fazendo-nos ver a real perfeição. A última estrofe, gosto muito dela, diz: em ti concilia-se a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo, com a compaixão que por graça recebe, e exime de culpas o réu pecador. Meus irmãos, a justiça é uma dádiva de Deus, dada por meio do sacrifício propiciatório aos pecadores que dele se aproximam confessando os seus pecados e com plena consciência da sua incapacidade de alcançar justiça por si mesmos. Pedem que Deus se lhes torne propício, pedem defesa, não oferecem sua defesa. Dr. Martin Lloyd Jones, considerado por alguns o pregador mais influente do século XX, escreve algo a este respeito, peço a liberdade de ler. Ele diz assim: a justificação não significa apenas perdão, inclui o perdão.
mas o excede sobremaneira. A justificação significa também que Deus nos declara totalmente sem culpa. Ele nos considera como se nunca houvéssemos pecado. Ele nos pronuncia justos e retos. Ao fazer isso, Deus está respondendo qualquer declaração que a lei faz a nosso respeito. A justificação apresenta o juiz no tribunal dizendo não somente que o réu está livre, mas também declarando que ele é uma pessoa justa e reta. Ao justificar-nos, Deus afirma que tomou os nossos pecados e a nossa culpa e os imputou, ou seja, colocou-os na conta do Senhor Jesus Cristo, punindo-os nele. Deus anuncia também que ao fazer isso, põe em nossa conta ou nos imputa a perfeita justiça de seu Filho amado. O Senhor Jesus Cristo obedeceu perfeitamente à lei, nunca a transgrediu em qualquer aspecto, proporcionou uma completa e perfeita satisfação a todas as exigências da lei. Essa obediência completa constitui a justiça de Cristo. O que Deus faz na justificação é colocar em nossa conta, imputar-nos a justiça de Jesus Cristo. Ao declarar-nos justos, Deus proclama que agora olha para nós, vendo-nos não como realmente somos, e sim como vestidos com a justiça do Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, pela fé, já nenhuma acusação há para os eleitos de Deus. Quem os condenará? O Senhor Jesus Cristo veio, e Ele diz que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Doentes precisam de médicos, e não os sãos. Não vim chamar os justos, Ele diz em outro lugar, mas pecadores ao arrependimento. O que esta parábola nos ensina, irmãos, parábola universal, parábola inclusiva, é esta. O sacrifício expiatório é inútil para a pessoa que se acha possuidora de justiça própria. Por isso o Senhor Jesus termina magistralmente, inquiridoramente, quando Ele diz, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Que Deus os abençoe. Amém.